Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livraço, As Profecias do Fim dos Tempos, o Plano Profético de Derek Walker. Um livro para você que é pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista. Só que antes de entrarmos no review, no conteúdo do vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review de mais uma obra sensacional. Então, meus irmãos, aqui se encontra o livro A Profecia dos Fim dos Tempos, o volume de número 1, o Plano Profético de Derek Walker. Um livro muito bom para escatologia bíblica. Podemos ver aqui a lombada do livro, como vocês estão podendo ver aí, pela Rema Brasil Publicações, volume 1. Que nós temos aqui a Profecia do Fim dos Tempos, Rema Brasil Publicações, o Plano Profético, é o volume de número 1. Aí na contracapa está dizendo, você entende o tempo em que está vivendo? As profecias bíblicas têm provado ser extraordinariamente precisas até agora, então vejo o que elas têm a dizer sobre o futuro. O que a Bíblia diz sobre o que está por vir? Estamos vivendo a última geração antes do retorno de Cristo? Este livro, o primeiro volume de uma série de 4, revela sistematicamente os princípios fundamentais através dos quais você pode entender claramente os ensinamentos bíblicos sobre o fim dos tempos. Sobre o autor Derek Walker, é um mestre da Bíblia e pastor-presidente da Oxford Bible Church, na Inglaterra, igreja que iniciou com sua esposa Hilary em 1991. Então, é uma série de 4 livros, está falando aqui, mas eu acho que é 3 que está para ser lançado. Tem o volume 1, o volume de número 2, que nós vamos fazer também review, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer aqui do volume 1, para você que é pré-tribulacionista e dispensacionalista, muito bom. Capa brochura, querido, material de ótima qualidade, ainda que seja capa brochura. Esses dois livros, você encontra ele no site da Verbo Shop por R$55, se eu não me engano. Então, muito em conta. Tá bom? Então, vamos abrir aqui o volume 1, o Plano Profético por Derek Walker, primeira edição, que nós já temos a ficha catalográfica, tá bom? Primeira edição, a segunda impressão, a primeira reimpressão foi em 2016, que nós temos o sumário, conteúdo, a introdução, volume 1, do Plano Profético, é a primeira chave para a interpretação, interprete as profecias literalmente. Esse primeiro livro ele vai trazer as 12 chaves de interpretação do dispensacionalismo, então é muito interessante, ó. Interprete as profecias literalmente. A segunda chave, o dispensacionalismo. Terceira chave, o pré-milenarismo. Quarta chave, Israel e a igreja. Quinta chave, os sofrimentos e a glória. Sexta chave, o reino oferecido. Sétima chave, o reino é adiado, rejeitado e adiado. Oitava chave, o mistério da igreja. Nona chave, intervalos proféticos. 10ª chave, a tribulação. 11ª, as profecias estruturais. 12ª, futurismo. Apêndice, as 70 semanas de Daniel. E uma harmonia do Sermão do Monte das Oliveiras. Então, você tem as 12 chaves do pré-tribulacionista, do dispensacionalismo, entre outros, né? Muito bom, então, esse livro para nós entendermos o conteúdo bíblico, né? Muito interessante. Então, passando aqui, nós temos foi a introdução,
Vai trazer aqui uma introdução. Ó, o estudo da profecia bíblica tem muitos propósitos: glorificar a Deus, glorifica o Senhor Jesus Cristo, dar conforto e esperança, conhecer a profecia bíblica é bom para a saúde mental. Então ele vai trazer tudo isso, tá bom? Que, ó, portanto, como essa série está dividida, eu grifei aqui, você viu? Ó? Portanto, o primeiro volume nos dá os princípios ou chaves fundamentais para entendermos as escrituras proféticas. Estabelece o plano completo para a profecia bíblica. E esses princípios são essenciais para que se entenda o restante. O segundo volume da série cobre a era da igreja e o arrebatamento. E o terceiro volume aborda os eventos da tribulação, que vem após a era da igreja, como descrito particularmente no livro de Apocalipse. Por fim, o quarto volume descreve a batalha do Armagedon, a segunda vinda de Jesus Cristo para julgar e governar o mundo. Logo, ele traz a história, a sua gloriosa conclusão com o reino milenar de Cristo, o estado eterno. Então, são os 4 volumes deste livro. O volume número 1, que é o plano profético, ó, importância das profecias. O único método seguro de interpretação profética é aceitar o seu sentido literal. Então, né, que é o cabeça da profecia, não espiritualizar tudo. Primeira chave, interprete as profecias literalmente. Então, essa primeira chave aqui é interpretar literalmente. Muito interessante. Ó. A interpretação literal ou simples significa que devemos interpretar as profecias como toda a Bíblia, em seu sentido básico, de acordo com as leis da língua, da forma que o autor o pretendia e que os ouvintes originais teriam entendido. Isso tem consequências de longo alcance. A interpretação literal exige que leiamos qualquer passagem em contexto para que nosso entendimento se encaixe com o que vem antes e depois dela. Além disso, já que cremos que a Bíblia como um todo forma a completa palavra de Deus, nossa interpretação também deve também se ajustar, concordar ao restante dos textos que o formam. Em oposição à abordagem literal, uma abordagem alegórica espiritualista, a profecia, que permite que as pessoas mudem ou deturpem o significado óbvio de um versículo para que se enquadrem em suas ideias pré-concebidas. Então, os espiritualistas, aquele que alegoriza tudo, é assim, né? Ó, interpretar literalmente, ó, interessante. Não significa que não possamos ver paralelos espirituais ao cumprimento literal ou fazer aplicações espirituais a partir dele. Mas, antes de tudo, sustenta o cumprimento literal das profecias. Então, isso aqui é um ponto-chave para o dispensacionalismo. Assim como esses exemplos, às vezes, há também uma aplicação tipológica simbólica de um texto bíblico que faz perfeito sentido literal. Então, ele usa a tipologia também, né? Ó, 3 exemplos para testar se você lê as profecias literalmente. Isaías 11, 6 ou 9. Ó, o lobo habitará com o cordeiro. Isso significa transformação do reino animal, harmonia de todos os tipos de pessoas na igreja. Apocalipse 7, 1, 8. Haverá de fato 144 mil evangelistas sair da nação de Israel, 12 mil de cada tribo, ou isso é uma simbologia para a igreja? Que você vai testando seu conhecimento. Apocalipse 21, 7. Haverá de fato 1000 anos, como descrito aqui, ou isso é simplesmente simboliza um longo período de tempo? Então, será que aqui é literal ou é alegórico? Interessante, ó. Somos encorajados a seguir a interpretação literal da profecia, ó, porque se de 20% da profecia bíblica já foram cumpridas literalmente, se for cumprir literalmente, porque as outras têm que ser alegóricas, né? Então, se as profecias não se realizarem de forma como estão escritas, como você saberá se foram cumpridas ou não? Interessante, né? Então, a primeira chave. Aí a segunda chave que vai entrar aqui é o dispensacionalismo. Vai ter um dispensacionalismo muito interessante, a forma que ele aborda, do Kairos e do Cronos. Muito interessante. Esse autor aqui, querido, ele é um dispensacionalista mais clássico, né? Não revisado. Talvez nesse livro aqui não conseguimos entender muito, mas nesse aqui, ó, dá para saber que ele é clássico pelas algumas coisas que ele defende, tá? Eu flerto entre o clássico e o revisado, entre algumas posições, então isso não me atrapalha em nada, tá bom? Ó, a terceira chave aqui, ó, o pré-milenarismo. Você pode estar pausando aí, querido, e estar lendo aí, tá bom? E se for falar de tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Para onde se dirige a história, o milênio. Muito interessante, ó. A Torre Babel. Ele faz umas ilustrações muito boas. Passagem-chave Apocalipse 21, 7, ao qual concordo com os profetas.
Esse reino de Deus é a chave para a profecia, o milênio é o clímax das profecias. Então você pode ver que são muitas coisas boas. Ó, a teologia da substituição. Vamos ler essa parte. Ó. Assim, Israel sempre ansiou pela era dourada messiânica, quando o filho de Davi reinará sobre a terra com Israel como cabeça das nações. Mas muitos cristãos não acreditam que isso acontecerá. Eles acham que essas promessas a Israel devem ser espiritualizadas e aplicadas à igreja. Teologia da substituição. Eles dizem que Deus não tem mais papel especial para Israel como nação. Eles afirmam, agora a igreja é Israel. Não. Esse é um sério desvio, contra o qual o apóstolo Paulo nos adverte especificamente, Romanos 11. Isso muda o que os profetas estavam claramente dizendo sobre Israel e faz de Deus um mentiroso. Ele bota em letra maiúscula. Deus fez promessas a Israel e não está livre para falar. Eu realmente não me referi a Israel, mas a outro grupo de pessoas. Quando se começa a espiritualizar as escrituras, não há autoridade que lhe faça parar de atribuir a ela o significado que você deseja. Interessante, né? O Novo Testamento sempre mantém uma distinção clara entre Israel e a igreja, Romanos 9 a 11. Deus tem projetos diferentes para ambos os povos. As alianças de promessas incondicionais de Deus a Israel devem ser todas cumpridas e de fato serão no milênio. Sua fidelidade requer isso. Então, aqui quebra esse sistema que Israel é a igreja. Pré-milenista, pós-milenista e o amilenista. Vou trazer as visões. Muito interessante. Ó. Quarta chave, a distinção de Israel e a igreja. Ele trabalha muito bem essa parte. Tá bom? Se quiser entender. Trabalha muito bem essa distinção de Israel e a igreja. Quinta chave, o sofrimento é a glória. Isso é muito interessante, esse livro eu te indico muito a você tê-lo aí na sua biblioteca para estudar as profecias, a cruz e a coroa, o sofrimento é a glória. Muito interessante mesmo. Os que os profetas viram, aqui ele traz o porquê do mistério, esse desenho. A primeira vinda de Cristo, o Cordeiro, tinha tipo um monte. Tá vendo? E essa era do mistério impedia dele ver, ele sempre olhava a visão da segunda vinda. Então, muito interessante. Se você ler, você vai entender esse quadro aqui, se você comprar o livro. Muito interessante, tá? Sexta chave, o reino oferecido. Tá bom? Já li bastante coisa nesse livro aqui. A sétima chave, o reino rejeitado é adiado. Podemos ver. Eu estou por aqui lendo, que é onde eu parei. A rejeição de Jesus como rei, por parte de Israel. Aí vai mostrar o porquê a igreja era um mistério no Antigo Testamento. Muito interessante, tá bom? Muito interessante esse livro para você entender. Pode ver que o capítulo é mais longo nessa chave aqui. Deixa eu ver aqui. Bastante conteúdo. Então, já é um pouco mais longa essa chave. As profecias de Elias. Que a oitava chave, o mistério da igreja. Ele vai trabalhar sobre o mistério da igreja somente. Muito interessante. A nona chave, intervalos proféticos. Estou passando aqui, querido, que o vídeo está ficando longo. E é só para você ter uma ideia, tá bom? Então, próxima chave que vai trabalhar a tribulação. Né? O caráter tribulacional não condiz com a igreja. Tá bom, querido? A 11ª chave é as profecias estruturais. E vai mostrar que é a assistente semana de Daniel. Como nós fazemos isso aqui. É muito interessante o livro, tá bom? Muito interessante mesmo. Eu te indico. Deixa eu passar aqui. Entrar aqui no apêndice. Cadê? Aqui, ó. A 12ª chave, o futurismo. Vou trazer sobre o futurismo. Escola de Aristóteles, historicistas, futuristas. Os apêndices.
Vai 70 semanas Daniel, vai trabalhar sobre isso, e depois ele vai trabalhar sobre o Sermão do Monte, né? Então, muito interessante, tá bom, querido? Aqui no final tem uns quadrozinhos do Sermão do Monte, aqui. Ó. O Harmonia do Sermão do Monte das Oliveiras. Então, ele vai trazer muito interessante. Um livro com 319 páginas que vai te ensinar muita coisa sobre as profecias bíblicas. Querido, esse é o vídeo. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.